esses conservantes aqui da cola, eles também reagem à umidade, temperatura e o nível de oxigenação da sala, do ambiente. Então, por exemplo, o meu fabricante, ele fala aqui que essa cola, ela funciona bem quando eu tenho uma temperatura de 18 a 22 graus. E que essa cola, ela tem um tempo de secagem de meio segundo. O que isso quer dizer, esse meio segundo? Que quando eu coloco a minha cola em um determinado local, eu vou enfiar a minha extensão dentro da cola e vou sair. Quando eu saio da cola, eu tenho meio segundo para chegar no cílio. Então, eu já tenho que estar com ele isolado, prontinho, pronto para receber a extensão. Chego e colo. Então, meio segundo. Se eu tenho uma alta umidade, alta temperatura e alto nível de oxigenação, isso quer dizer que a cola vai funcionar mais rápido. Se eu tenho baixa umidade, baixa temperatura e baixo nível de oxigenação, a minha cola vai ser mais demorada. Tá? Então, ele falou que a temperatura ideal para a cola funcionar em meio segundo é de 18 a 22 graus. Aí eu tenho um aparelhinho que ele chama higrômetro. O higrômetro, ele vai medir a temperatura e a umidade da sala, do ambiente. Então, agora o meu higrômetro está falando que a minha umidade é 72%. Na sua apostila tem a relação de cola ali. Vira outra página. Aqui. Então, a Silver, na relação das colas, a temperatura, a umidade de 35% a 65%. Então, se eu tenho a umidade de 73%, eu vou colocar aqui 35% a 65%, né? O que vai acontecer? Eu tenho uma umidade hoje de 74%. Se a minha umidade está maior, mais alta do que o permitido, ela vai funcionar mais rápido. E a temperatura está 24. Eita, a temperatura também está 24, está bem acima da temperatura ideal. Sim. Então, consequentemente, umidade de temperatura mais alta, ao invés de meio segundo, aí a cola vai funcionar em 0,2 segundos. Vai funcionar mais rápido. Então, eu tenho que chegar mais rápido. Agora, se tivesse tudo abaixo, ela ia demorar 1 segundo. Sim. Tá? Tudo alto, ela vai funcionar mais rápido. Tudo baixo, ela vai funcionar mais devagar. Tá? Mas e aí? A vida é perfeita? É tudo ideal? Eu sempre vou ter os intercorrências. Então, eu nem sempre vou ter essas temperaturas perfeitas, umidade perfeita. E como que a gente vai trabalhar então? Eu vou te passar estratégias para você trabalhar com altas temperaturas, altas umidades e etc, tá? O nível de oxigenação a gente não consegue medir na sala, mas, por exemplo, se eu estiver atendendo uma sala pequena e dentro da sala tá eu, tá você, tá a modelo, tá não sei quem, o nível de oxigenação provavelmente ele vai baixar, né? Então, como que eu faço aqui? Quando o nível de oxigenação estiver baixo, eu abro a porta, ligo o ventilador e etc. Ju, a gente tem várias colas, tá? Essa que eu gosto de usar no meu dia a dia é essa de meio segundo, mas eu tenho outras opções. Eu sempre passo para as nossas alunas a Nanotech, que é essa aqui, que ela tem um tempo um pouquinho maior, de 1 a 2 segundos, tá? Então, ela eu indico para você usar de início, logo depois já troca para uma cola mais rápida. Mas você vai ter que ver lá na sua região como que é a umidade e temperatura, porque
Hoje a minha umidade e temperatura ela está muito alterada, mas na maioria das vezes eu estou dentro dos parâmetros da cola. Então você precisa estar sempre dentro dos parâmetros da cola, tá? Para você poder trabalhar. Então você vai olhar lá com o seu higrômetro, qual que é a umidade frequente da sala. Não, a minha umidade ela está em torno de 80% todo dia. Como que eu vou fazer então 80%? Então, como que eu vou fazer quando a minha umidade bate sempre 80, 90%? Bom, eu não vou usar essa cola, porque essa cola, o máximo dela é 65%, aí eu já estou passando demais. Quando eu tenho até níveis de variações de 5 a 10, a gente dá um jeito, a gente consegue trabalhar. Mas quando essas variações forem recorrentes, ou muito altas, ou muito devagar, ou muito baixas, aí eu vou adequar a minha cola. Eu não vou usar uma cola dessa cola para onde eu tenho umidade de 80%. Aí eu tenho uma outra cola que está aí na apostila, a P+. A P+, daí ela para umidade até 90%. Então eu vou adequar a cola, eu vou trocar até eu encontrar uma que seja parecida para meu nível de umidade e temperatura. Mas de maneira geral, se eu tenho uma ou outra variação durante o dia, as principais aqui vão ser de umidade. Umidade alta. Que estratégias eu posso usar? Quando a umidade está alta, a minha cola ela vai trabalhar muito rápido. Qual que é o risco da umidade alta? Acontecer falsa colagem. O que é a falsa colagem? Eu cheguei com um fiozinho ali, coloquei ele no fio natural, colou. Mas a hora que eu vim, dali a pouco no final com a escovinha, escovei e caiu tudo. Sim. Isso é uma falsa colagem. Então, para eu combater a falsa colagem, eu posso vir com o ar condicionado. Porque o ar condicionado, naturalmente, ele baixa a umidade do ambiente. Eu posso vir com um aparelhinho que chama desumidificador. Soluções mais caseiras. Eu posso colocar pote de arroz pertinho de mim ou sílica. Sílica é aquele pacotinho que vem dentro da bolsa para tirar a umidade. Pote de arroz, sílica, sabe aqueles que a gente põe no guarda-roupa para tirar a umidade? Eu posso recorrer a essas coisas, mas os mais eficientes vão ser ar-condicionado e desumidificador, tá? Ou a solução mais óbvia, ter uma cola especial para altas umidades. No caso, a P+. A gente tem outras colas também, tá? Mas essa é a que tá mais fácil da gente colocar. Então, umidade alta, a gente tem essas estratégias para a gente ir usando para diminuir um pouco a umidade do ar. E umidade baixa. Eu posso usar. Eu usei lá um ar-condicionado ou um desumidificador. Então aqui eu vou usar um umidificador de ar. Você conhece o umidificador de ar? Lá na minha cidade, a nossa umidade bate 30%. Então, eu conheço muito esse aqui. A gente tem lá, tranquilo. Outra coisa que eu posso ter no meu ambiente, algumas plantinhas naturais. Porque a plantinha, ela deixa, você já sentiu quando você chega num ambiente que tem algumas plantinhas, ela deixa o ambiente mais úmido e mais fresco, né? Então as plantinhas elas ajudam, tem um vaso ali, outro aqui, aquelas do vaso grande, geralmente que são folhagens, que você tem que estar molhando ali, porque a terra vai ficar molhadinha. O que mais que pode funcionar aqui? O que eu uso no meu dia a dia? Quando eu vejo que a umidade está muito baixa, toalha molhada. Eu coloco uma toalha molhada em cima da luz, porque eu sempre uso uma luminária. Vou pegar aqui um pouquinho para ilustrar. Então, eu sempre uso essa luminária aqui. Eu tô sentada e a luz ela fica assim na minha cliente. Eu venho, coloco uma toalha aqui. A toalha ela vai pingar.
vai pingar ali do lado da cliente, só cuidado para não pingar na cliente, tá? Então, eu uso ali a toalha molhada na minha luz para dar certo. Toalha molhada e, se mesmo assim não resolver, eu vou pôr mais para cá. Eu vou umedecer os fios. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um microbrush ou eu vou pegar um descartável, vou molhar na água, ou eu posso usar o Aqua Clean também, que já vai ajudar na porosidade, e eu vou passar nos cílios. Eu não vou molhar, pingar, eu vou umedecer ele, tá? Então, eu uso sempre essas duas estratégias quando a umidade está baixa aqui. Alguma dúvida sobre umidade? Tranquilo? Temperatura interfere também, mas é que temperatura é só você ligar o ar, né? Ou você ligar o ventilador, abrir a porta, colocar um gelinho, enfim. Aquele outro que chama, que parece um ar-condicionado, mas ele é portátil. Sim. Aquele lá. Então também ajuda.